Segundo a conclusão desse artigo científico, publicado na revista Estudos Políticos da Universidade Federal Fluminense, no fim de 2018, o sistema de cotas que se tem é sim importante para uma maior representatividade de mulheres na política, mas salienta também que somente isso não é o suficiente para uma maior igualdade, mas que também se vê necessária a presença de educação política nas escolas, com a finalidade de deixar evidente que homens e mulheres são sim igualmente capacitados para executar a tarefa de ser seu representante político. Entre 1932 e 1963, apenas 4 mulheres obtiveram assento na Câmara dos Deputados. No Senado, a realidade foi ainda pior. Segundo a revista Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, publicada pela Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, a primeira mulher a ocupar o cargo de senadora ocorreu no ano de 1979. Essa inércia tem seus motivos. De acordo com João Batista Cascudo Rodrigues, em 2002, os direitos políticos eram apenas produtos secundários dos direitos civis, e isso não estava totalmente resolvido ainda, uma vez que para uma mulher casada exercer qualquer profissão estranha às atividades domésticas era necessário a autorização do marido. Foi na Assembleia Nacional Constituinte para a Constituição Federal de 1988 que houve um novo avanço de participação da mulher na política. Dos 487 cargos de deputados federais, tinha apenas 26 mulheres eleitas em sua composição. Mesmo em número pequeno, a atuação das mulheres foi firme, que se uniram em propósitos bem definidos na valorização do sexo feminino e na busca da igualdade. Naturalmente, as principais defesas destas eleitas e quando não falavam sobre os direitos entre homens e mulheres, e elas atinham-se a projetos de natureza social, como o combate da exploração do trabalho de menores e a discriminação de homens e mulheres no trabalho. Além disso, foram feitas outras coisas que levaram ao fortalecimento do próprio princípio da igualdade na Constituição Federal. Conclui-se que o sistema de cotas é viável, necessitando apenas abrir a possibilidade de premiação aos partidos políticos que incrementar esta inclusão feminina nas cadeiras legislativas. Por outro lado, se faz necessário inserir a educação política nas escolas, fazendo compreender desde a infância que todas as pessoas têm o dever cívico da honestidade para a escolha de seus representantes políticos e que homens e mulheres são igualmente hábeis a executar essa tarefa. Ou seja, não somente foi, mas também como ainda é de suma necessidade a discussão de como transformar o nosso país e também o mundo em um lugar melhor para todos. Ingrid Betancourt Pullencio é uma política ex-senadora e ativista franco-colombiana, filha de um ex-senador e ex-embaixador colombiano com a ex-Miss Colômbia, Gabriel Betancourt e Yolanda Pullencio. Ela viveu boa parte da sua juventude em Paris, onde seu pai serviu como embaixador da Colômbia junto à Unesco. Estudou ciências políticas no IEPP. Seu ambiente familiar a proporcionou convívio com o poeta Pablo Neruda, o escritor Gabriel Garcia Marquez e o pintor Fernando Botero. Teve 2 filhos no seu primeiro casamento. Foi sequestrada pelo grupo guerrilheiro FARC em 23 de fevereiro de 2002, enquanto fazia sua campanha para as eleições. Bittencourt permaneceu em cativeiro até o dia 2 de julho de 2008, quando o ministro da Defesa colombiano, João Manuel Santos, anunciou sua libertação juntamente com 14 reféns. Após o assassinato de Luiz Carlos Galán, na época ex-candidato à presidência, com uma plataforma política antidrogas, Indy decidiu retornar à Colômbia em 1989. Já em 1990, ela trabalhou no Ministério das Finanças da Colômbia. Posteriormente, abandonou para entrar na política. Ela combatiu o tráfico de drogas e militava sobre as causas ambientais. Indy concorreu ao cargo de senadora na eleição de 1998. A quantidade de votos que ela recebeu foi a maior dentre todos os candidatos do Senado. Durante seu mandato, ela recebeu ameaças de morte por uma organização militar desconhecida, forçando-a a enviar seus filhos para Nova Zelândia. Cristina Kirchner é uma política tradicional e um dos nomes mais importantes do peronismo na Argentina.
Ela iniciou sua trajetória na política na Argentina na década de 1980, sendo eleita deputada provincial, deputada nacional e senadora por diferentes mandatos. Kirchner atuou como senadora durante vários mandatos e governou o país entre 2007 e 2015. A ex-presidente é o principal expoente do kirchnerismo. Foi eleita presidente em 2007 e reeleita para o segundo mandato em 2011. Seu governo ficou marcado por políticas de combate à pobreza e pela defesa dos direitos humanos, embora sofresse várias denúncias de corrupção. Fazendo um resumo sobre a vida da Dilma, a Dilma ela nasce em 14 de dezembro de 47, em Belo Horizonte, Minas Gerais, ou seja, Dilma é mineira. Na década de 60 ela vem para o Rio Grande do Sul, faz economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se forma, faz um mestrado aqui no Rio Grande do Sul, depois faz um doutorado em Campinas, na Federal de Campinas. Na década de 70 ela se envolve com a guerrilha, com a questão de combater a opressão da ditadura. Como todos sabem, ela é presa, ela é torturada, entre toda aquela questão, aquela história conhecida já. No final da década de 70 ela se filia ao PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Aí mais tarde ela vai se filiar com o PT, vem conhecer o Lula e tudo mais, aí que ela realmente se envolve na política. Em 2002 ela é a ministra de Minas e Energias, ela cria o programa, acho que é Luz para Todos, que se chama, que basicamente tem a intenção de levar a luz elétrica para a população rural e meio que dá certo, funciona, ela se concretiza esse projeto. Em 2005 o Lula coloca ela como a chefe da Casa Civil, ministra da Casa Civil, que é uma posição, acho que é a mais importante entre os ministros, se eu não me engano. Ela vem sendo a braço direito do Lula nessa jornada, né, 2005, como ministra, ajudando ele a implementar todos os projetos. Em 2010 ela se candidata à presidência, né, ela enfrenta o José Serra, ela é eleita, acho que com 56% dos votos, alguma coisa assim. Aí ela cria vários projetos, o Pronatec, mais médicos, desculpando, o programa esse é o melhor que tem. Aí ela cria o Pronatec, o programa dos mais médicos. Aí em 2014, o segundo mandato dela, é um mandato muito difícil, muito complicado, né? Ela sofre toda aquela pressão em relação aos escândalos de corrupção e a impopularidade do governo, né? Todo mundo contra ela, basicamente. Aí tem toda aquela questão do impeachment, que ela é impeachmentada, né, pelas pedaladas fiscais. Aí ela se afasta da política, mas ela continua sendo uma pessoa de influência, sabe? No PT e tudo mais. Em 2018 ela apoia o Haddad, candidato do PT, segue sendo uma oposição ao Lula, ao Bolsonaro, no governo Bolsonaro, 2018, 2022, sim, uma oposição informal, porque ela não tinha nenhum cargo, nada do tipo, mas ainda era uma pessoa extensa em Bolsonaro, 2018, 2022, sim, uma oposição informal, porque ela não tinha nenhum cargo, nada do tipo, mas ainda era uma pessoa extensamente conhecida, óbvio, né? Todo mundo sabe quem era a Dilma. E agora, mais recentemente, acho que umas 2, 3 semanas atrás, uma coisa assim, ela vem e se torna a presidente do Banco do BRICS, que acho que é o novo Banco de Desenvolvimento, uma coisa assim. Uma posição interessante, já que o BRICS vai ser a nova ordem mundial, né? Se Deus quiser, que é o que a gente quer e espera, né? Porque, mas bom, isso é um resumo bem resumido da vida da Dilma, o que ela fez, assim, um esparçamento de décadas, né? Porque um pouco aqui, um pouco cá, um pouco lá. Basicamente é isso. Eu acredito. Alzira nasceu e cresceu em Jardins de Angicos, um distrito de Lages, no Rio Grande do Norte. Aos 17 anos de idade, casou-se com um promotor pernambucano, com quem teve 3 filhas, e ficou viúva aos 22 anos, quando seu esposo morreu, vítima da gripe espanhola. Alzira lutou pelos direitos das mulheres brasileiras votarem e serem elegíveis. Em seu discurso de posse, Alzira destacou: determinaram acontecimentos sociais do nosso querido Rio Grande do Norte, na sua constante evolução na democracia. Alzira Soriano foi a primeira mulher a ser eleita para um cargo executivo no país,
quando se elegeu prefeito da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, com 60% dos votos, no ano de 1928. Um jornal norte-americano inclusive a citou, na época, como a primeira prefeita em toda a América Latina, pioneira na participação feminina na política do Brasil.